Bom, o Reiki não é uma técnica tão antiga como muitos pensam. O descobridor do Reiki, ele desenvolveu a técnica em 1922, quer dizer, nós não temos ainda 100 anos. E a técnica ela foi desenvolvida de uma forma muito espiritual, através de um processo de meditação e de jejum numa montanha que fica a 25 quilômetros ao norte de Kyoto, que é o Monte Kurama. E o professor, o primeiro mestre de Reiki, que foi Mikao Usui, no mês de abril de 1922, nós temos documentos oficiais que ele inaugurou a primeira clínica de Reiki, que foi localizada em Tóquio, na capital japonesa, e as pessoas formavam enormes filas para receber Reiki das mãos do mestre Mikao Usui e de seus discípulos. E as pessoas, elas tinham esse equilíbrio energético resgatado e as pessoas se sentiam muito bem. Mas passava uma semana, passava 15 dias, e essas pessoas acabavam tendo recaídas. E os sintomas retornavam e faziam com que as mesmas pessoas retornassem às filas, à mesma fila, na mesma clínica, para receber novamente a energia Reiki. E o descobridor do método, ele começou a observar que ele estava ensinando as pessoas, ele não estava ensinando as pessoas a pescar, ele estava dando um peixe para as pessoas. E que ele precisava fazer com que as pessoas evitassem adoecer. E ele foi buscar conhecimento do imperador Meiji, que foi o imperador de número 122, que veio a falecer no ano de 1912. E esse imperador, naquela época, a medicina era muito precária. Ele já pregava 5 regras de conduta, de comportamento à população, principalmente camponesa. 70% da população japonesa naquela época eram camponeses, agricultores que não tinham acesso à medicina, para que eles evitassem adoecer. E eram 5 regras, 5 orientações, e Mikao Usui então incorporou no método Reiki essas 5 regras que se tornaram os 5 princípios do Reiki. E eu diria que 90% do nosso desequilíbrio energético vem pela não observação dessas 5 regrinhas. E a primeira regra, o primeiro princípio do Reiki, fala sobre a raiva. É muito fácil nós sentirmos raiva. A gente sente diferentes emoções, a gente pode sentir ciúmes, inveja, mágoas, ressentimento, tristeza, medos, insegurança, limitações. Mas a raiva é uma emoção muito simples da pessoa sentir. A pessoa está na fila de um banco, alguém fura a fila e pronto, aí já vem a raiva. E a raiva, Confúcio, que foi um mestre que viveu na Ásia, na época de Buda, ele dizia que raiva é loucura transitória, que na hora da raiva o cérebro ele está numa frequência que é comparada a uma pessoa que tem desequilíbrios mentais muito profundos. Então, na hora da raiva, uma pessoa ela pode fazer uma coisa que poderão ter consequências desastrosas. Na hora da raiva a gente pode falar coisas que poderão ferir as pessoas, poderão destruir uma amizade, uma relação afetiva. E a raiva ela é gerada pela própria pessoa. E nós fazemos uso da nossa energia vital para alimentar essa emoção extremamente destrutiva. E de acordo com os japoneses, uma explosão de raiva de 3, 5 minutos, nós gastaríamos a mesma quantidade de energia que gastaríamos em 8 horas de trabalho normal. Então, a raiva ela nos mina energeticamente. Existem pessoas que já acordam pela manhã cansadas. Elas chegam pela noite esgotadas. E muitas delas, muitas vezes dizemos que a pessoa tem trabalhado muito, ou que ela está muito estressada. Na verdade, muitas vezes aquele cansaço crônico que é comparado a um estresse, pode não ser estresse. E pode não ser também excesso de trabalho. Aquele cansaço, aquele estresse, aquele pseudo-estresse, ele pode estar é um efeito colateral de uma pessoa que sente muita raiva, que sente raiva muitas vezes, várias vezes ao dia. Então a pessoa, na verdade, ela tem que deixar de sentir raiva. Ela não tem que querer tratar o estresse
entendeu? Receber reiki, tomar florais, acupuntura, ir ao psicólogo, entendeu? Aquele tratamento para aquele estresse, aquilo que a pessoa entende como sendo estresse, aquele cansaço crônico, na verdade, ela implica numa mudança comportamental. Ou seja, o poder de cura daquele estresse, ele está dentro da própria pessoa através de uma mudança de comportamento. O segundo princípio fala das preocupações. Muitas vezes nós sofremos por problemas que não existem, eles existem somente na nossa mente. Nós estamos antecipando situações que elas não são reais, nós estamos sofrendo por antecipação. E a experiência mostra que muitas das nossas preocupações, elas acabam não acontecendo e a gente sofre à toa. E quando os problemas eles realmente acabam acontecendo, isso nos gera sofrimento. E isso vai fazer com que a pessoa sofra, mas como ela já vinha sofrendo pela preocupação, ela acaba sofrendo duas vezes. Então a preocupação ela faz com que a pessoa sofra desnecessariamente ou que ela sofra duas vezes. E a preocupação ela também é uma emoção que ela gera um consumo muito grande de força vital e de vitalidade, de energia aqui, do chi, do vitalismo das pessoas. Então, muitas vezes, esse estresse que as pessoas relatam, elas, na verdade, elas não existem por excesso de trabalho, por excesso de problemas, mas elas existem, na verdade, pelo comportamento daquela própria pessoa frente às dificuldades, a maneira que ela está reagindo, sentindo raiva por muito pouco e se preocupando com coisas que ainda não aconteceram. Os princípios também falam sobre a gratidão. A gratidão, hoje existem muitos livros que versam sobre a força e o poder da atração. E nós sabemos que tudo que nós negamos, nós atraímos. Se a pessoa tem depressão e ela nega essa depressão, ela não quer sentir aquela depressão, aí que ela vai sentir a depressão. Tudo que é negado, se a pessoa nega uma situação, ela acaba fortalecendo aquela situação. Só que essa mesma situação, essa mesma lei, que é a lei da atração, que prega que nós atraímos tudo que nós negamos, ela explica e nos ensina que nós atraímos também tudo que nós agradecemos. E por isso que os livros sagrados, como a Bíblia, por exemplo, e outros livros sagrados, eles sempre pregam que nós devemos nutrir gratidão. A tudo dai graças a Deus, diz a Bíblia. Então, se a pessoa ela tem somente arroz para ela comer num determinado dia, ela não deveria reclamar, porque no dia de amanhã, se ela reclama, pode faltar o arroz e ela vir a dormir com fome. Mas se ela agradece, porque ela não vai dormir com fome, no dia seguinte ela vai ter o feijão. Então, nós atraímos tudo que nós agradecemos. Se uma pessoa ela recebe um salário muito pequenininho, ela deve agradecer porque ela teve saúde para trabalhar e recebeu aquele salário pequeno. Porque muitas pessoas estão em países totalmente devastados, como o Haiti e o Nepal, que foram países devastados por terremotos, e mesmo que as pessoas queiram trabalhar, elas não vão encontrar onde trabalhar, nem para ganhar salários pequenos. Na época dos escravos, os escravos trabalhavam muito e não recebiam salário nenhum. E aí a gente observa muito as pessoas reclamando do governo, reclamando da situação política, reclamando do salário, reclamando da economia. Isso só faz com que o país piore. A gente deveria agradecer que nós moramos num país fantástico, que é o Brasil, com um povo maravilhoso, e que a gente tem que sempre olhar o lado bom das coisas. A gente olhando o lado bom, o bem ele vai prevalecer. Os princípios do Reiki também, eles pregam a gentileza. Albert Einstein, ele nos deixou que a vida ela funciona como jogar uma bola de borracha na parede. Se você joga uma bola verde, ela volta verde. Se você joga uma bola azul, ela volta azul. Se você joga essa bola de borracha com força, ela vai voltar forte. Se joga fraquinha, ela volta fraco. E Einstein dizia o seguinte: cuidado com o que você joga na vida, que volta tudo para você. 300 anos antes, Isaac Newton já nos deixou a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação.
Então a vida é um espelho, tudo que nós fazemos volta para a gente mesmo. Jesus nos deixou essa orientação que nós haveríamos de pagar até o último ceitil, e com a medida que nós medíssemos, nós seríamos medidos. Então um dos princípios do Reiki, ele nos remete exatamente a essas orientações, esses alertas dos mestres orientais, como o mestre Jesus, os mestres orientais, Buda, e esses cientistas que foram Albert Einstein, Isaac Newton. Nós temos que ter muita cautela da maneira como nós tratamos as pessoas, porque a vida é um espelho. Da maneira como nós tratamos as pessoas vão nos tratar. E o quinto princípio do Reiki, ele fala sobre o trabalho. O imperador Meiji, que é a origem desses princípios que foram incorporados por Mikao Sui no método Reiki, ele dizia que da mesma forma que Deus criou um pássaro para voar, ele criou o ser humano para trabalhar. E o trabalho é o que integra a sociedade. O médico, ele está com dor de dentes, ele vai ao dentista. O dentista precisa tirar uma carteira de motorista, ele procura uma escola de condução. E esse professor da autoescola, ele precisa aprender a nadar, ele vai para a escola de natação. E a escola de natação tem um problema elétrico e procura o eletricista, e o carro do eletricista tem um problema mecânico, procura o mecânico, e o que vai integrar a sociedade é o trabalho. Nós precisamos um dos outros. E os orientais pregam também que a mente desocupada é a oficina do demônio, que a pessoa, se ela se manter na ociosidade, ela vai ser levada a uma situação de estresse. E que muitas vezes o estresse, a origem do estresse é a ociosidade. Então é muito importante que cada um tenha uma ocupação, que cada um tenha a sua atividade. E prega-se no Reiki que a gente deve buscar uma atividade que toque o nosso coração. Porque é muito importante que você trabalhe com amor. E quando você trabalha com uma atividade que você ama, aquilo deixa de ser trabalho e passa a ser lazer. E esse princípio, ele prega que a gente deve fazer o nosso trabalho com amor e honestamente. Esse honestamente já nos remete também à lei da ação e reação, porque eles pregam que o mal ganho equivale a uma perda. É muito importante que esse trabalho também seja um trabalho honesto. Se a gente pega um dinheiro proveniente de um trabalho desonesto, a gente coloca num balde sem fundo. A gente não vai reter esse dinheiro. A gente só retém o dinheiro do trabalho feito com honestidade. E esses são os 5 princípios do Reiki. A pessoa, ela conseguindo viver de acordo com esses 5 princípios e esses 5 preceitos, ela vai evitar pelo menos 90% das doenças do mundo moderno que as pessoas rotulam com doenças provenientes do estresse.